Roqueiros ou roqueiras, estamos de volta falando sobre... E hoje a gente vai falar sobre o nosso split com Terror Dome, Intoxicantes. Vamos contextualizar um pouco aqui. No começo da banda era bem comum, eu lembro que eu adquiria muito split e a gente lançou a demo e tal, e a gente já partiu pro full length e acabou não lançando um split assim. Hoje em dia eu não vejo tão comum isso, mas na época era muito comum, e talvez hoje em dia as bandas de grind ainda façam bastante coisa, mas eu pelo menos não adquiro tanto material nesse formato, nem vejo muito. Em 2016 o Terror Dome chamou a gente para lançar um split, e a nossa relação com eles é sensacional, porque a nossa primeira turnê na Europa, lá na Polônia, o primeiro show, eu lembro que a gente chegou, tava montando as coisas, chegou o APA com o Tômica com uma puta garrafa de vodka, assim, esse é o nosso presente para vocês. E ali começou uma relação de muita amizade, né? Embora a distância seja gigante, somos muito amigos do Terror Dome, e esse split veio pra, coroar essa amizade. E qual que foi a ideia desse split? O APA ele me mandou uma mensagem, eles estavam vindo pro Brasil dali a 6, 7 meses, e eles queriam lançar o split porque eles fariam a turnê com a gente. Muitos shows a gente fez junto. Só que, pra ficar pronto, a gente tinha 2 semanas pra fazer os sons. Eu liguei pro Frige, falei, Frige, dá pra fazer? Dá pra fazer, Frige? Dá. Deu. Só que a gente não tinha nada. Então ele deu o prazo pra gente, era 2 semanas que a gente tinha que fazer. E o que a gente tinha que fazer? 10 a 12 minutos de som, sendo que tinha que ser um cover. Eu tinha umas ideias, então a primeira música, Serpent of the Nile, eu tinha umas ideias egípcias ali, uns riffs pesadão, que era bem inspirado no Hate, mas na hora que o Frige ouviu, ele falou assim, cara, isso aí é muito inspirado no Raimundos, e realmente é. Raimundeiro ali, pesadão. E uns riffão mais rápidos, assim, que eu passei pro Frige, que era bem inspirado no Terror Dome, pra chegar mais junto ali. E o Frige mudou tudo, como ele sempre faz com minhas músicas. E no dia seguinte a gente já tinha esse som. E aí a gente finalizou esse som e não tinha letra ainda. Partimos pro segundo som. O Frige já tinha umas ideias bem macabras, assim, uma coisa diferente, inclusive, do que ele faz. Quando saiu a Fire on Babylon, que é o segundo som desse split, todo mundo achou que a composição era minha, porque era muito mais a cara dos sons que eu ouvia, Behemoth, Hate, Vader ali, do que o Frige ter composto aquilo lá. Mas foi ele. E aí, da onde que veio o nome da música, e onde juntaram todas as ideias. Em 2015 a gente fez uma turnê na Europa, e, cara, toda turnê que acontece, a gente tá sempre ouvindo música enquanto não tá tocando, tá viajando pra caramba e tal, e aparece uma música assim que a gente ouve, e por algum motivo ela se repete e tal, e essa música acaba se tornando a música da turnê, assim, é a música que quando bate a lembrança, você ouve a música e você lembra da turnê. Essa música era Fogo na Babilônia. Não é esse o nome, alguma coisa do DJ Rasta. Fogo na Babilônia. Mas assim, era esse reggae que rolava, e aí como a gente curtiu, se divertiu e tal, ele começou a rolar nas viagens e tal. Então o Fogo na Babilônia virou a música da turnê, digamos assim. E aí a gente tinha saído do Seasons of Red, que falava de conquistadores e tal, e aí o que eu procurei? A primeira letra foi a Fire on Babylon, porque eu falei assim, vamos homenagear esse negócio aqui, Fogo na Babilônia. Procurei um conquistador da Babilônia ali, um cara que destruiu a Babilônia, na verdade, e eu escrevi a letra pensando nisso, focado na ideia da turnê, mas juntando com o Seasons of Red. Então tem essa transição, E aí a segunda música, a Serpent of the Nile, tinha toda aquela parada egípcia ali no meio, o solo e tal. Eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa do Egito pra linkar isso aí. E eu escrevi sobre um deus do caos. Eu pesquisei bastante sobre a mitologia ali, e eu achei um deus do caos, inclusive tinha ligação com o nome e tal. E, cara, essa é a parte mais importante, porque foi daí que surgiu a ideia de gravar depois o Gods of Chaos com a temática do Gods of Chaos. É muito louco, porque a primeira música veio da temática do Seasons of Red,
que já fez a ligação com o Gods of Chaos. Eu acho isso muito foda. E a última música, o Frigio escolheu, é o Damned Inc. do Metallica, que é uma influência de 11 de 10 bandas, né? E o que seria o Metallica se fosse Death Metal foi o que a gente fez ali. A importância desse álbum é algo sensacional pela amizade, cara. O que a gente tá na estrada e a gente fica amigo das bandas e sabe, tem essa ligação. Todas as 4 turnês que a gente fez na Europa, a gente tocou com o Terror Dome, a gente ficou na casa deles, né? Eles são muito amigos, a gente fez muito show juntos. Eles vieram pro Brasil, ficaram na minha casa, a gente fez muita festa. E eles são importantíssimos pra gente. O Frigio acabou de gravar o novo álbum deles, a bateria. Porra, assim, é uma ligação muito forte, né? E aí a importância desse split na nossa carreira. São 2 músicas com um cover, é um negócio pequeno, mas que pra gente é um negócio muito grande, né? Pra quem tá na estrada sempre, cara, essas ligações que a gente faz é um negócio sensacional. E é isso aí, fiquem ligados. Como a gente já falou no começo do Gods of Chaos aqui, de como foi criado o conceito, no próximo vídeo, não sei quando vai ser lançado, mas a gente vai falar, né, sobre as letras e a concepção e tudo mais do Gods of Chaos. Então, te espero no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta o que você acha aí, se você gosta, não, e blá blá blá. Até a próxima. Valeu!